Bem-vindos ao programa Caixa de Ferramentas. Peço licença para entrar na sua casa. E no programa de hoje vou trazer alguém que eu sou fã. Sim, sou fã. Tenho muitas pessoas que eu admiro no ramo educacional. E estou aqui com o professor Pier Luigi Piazzi. Professor Pier, um nerd que deu certo. E o que o senhor tem para falar para nós? O senhor que é um pesquisador da área da educação, o senhor que é alguém que atua na área da educação. O que está se tornando a educação do nosso país? Na realidade, eu acho que a educação brasileira, recentemente, ela foi muito ferida, sangrou bastante, mas está começando a cicatrizar. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Veja bem, eu comecei a dar aula com 18 anos. Eu tenho 70. Portanto, eu tenho uma perspectiva de meio século, mais de meio século, do que tem acontecido. Há uns 3.000 anos atrás, começou um processo de tentar descobrir como educar os jovens e as crianças de geração para geração. Mentes brilhantes na base da tentativa e erro, ou seja, naquela base dizendo, funciona, vamos usar. Não funciona, vamos mudar isso. Cobaia, né? Cobaia, mas 3.000 anos de tentativas e erros produziram um sistema educacional que era aquele pelo qual eu passei há 60 anos atrás, que bem ou mal funcionava. Tinha alguns problemas, mas bem ou mal funcionava. De repente, em nome de uma espécie de uma demagogia educacional, um monte de gente de baixíssimo nível mental, mas extremamente bem intencionado, e a experiência me mostra que não existe nada mais destrutivo no mundo do que o idiota bem intencionado, esse é capaz de produzir desastres terríveis, começaram a inventar uma pedagogia absolutamente demagógica. Eu não sou o único a criticar, não. O ministro da Educação de Portugal escreveu um artigo que, por sinal, depois a Veja acabou publicando alguma coisa, mostrando que chega de demagogia. Então, o sistema educacional brasileiro caiu na mão desse tal de construtivismo e eu estou me defrontando, eu estou andando pelo Brasil inteiro, estou me defrontando com uma epidemia de laudos de dislexia. A dislexia é raríssima. Por que tanto laudo de dislexia? Porque não conseguiram alfabetizar as crianças. Laudo de descalculia. Como descalculia? Descalculia é mais raro que a dislexia. Por quê? Não ensinaram a tabuada. Em nome sabe dessas coisas? Ai, a demagogia, tem até a piada que diz, quantos construtivistas precisa para trocar uma lâmpada? Nenhum, porque quando a lâmpada se sentir pronta, se troca sozinha. Quer dizer, é um sistema educacional baseado numa coisa absolutamente biruta. Mas, felizmente, as pessoas estão começando a tomar consciência do processo e, digamos assim, as feridas abertas estão começando a se cicatrizar. Tanto é que tem muita criança que está sendo curada da descalculia, curada, que não tem cura, né? A verdadeira descalculia, por um remédio chamado caminho suave, que é a famosa cartilha pela qual a maioria das pessoas foi alfabetizada. Professor Pierre, o senhor falou do idiota bem intencionado. Esse conforto gerado na melhor das intenções, será que não é uma forma dos pais também, de alguma forma, atrapalhar o processo educacional? Eu já vi que o senhor foi tratorista, o senhor foi motorista de caminhão, então tem toda uma história que ele constrói enquanto profissional. Esse conforto todo, na melhor das intenções, será que não atrapalha todo esse processo? Sabe qual é a frase mais terrível que eu ouço? É quando um pai ou uma mãe diz, eu não quero que meu filho passou por aquilo que eu passei. Entende? Quer dizer, como se o sofrimento fosse uma coisa evitável. Então o que eles fazem? Eles protegem os filhos ao máximo e quando esse cara entra na luta mesmo, quer dizer, vai lá para a trincheira, porque a vida é uma trincheira, o cara está completamente despreparado. Então, por exemplo, você pega alunos que nunca fizeram uma prova na vida, nunca se submeteram a um exame na vida. Aí, quando eles vão chegar numa situação em que eles tenham que fazer um teste para entrar numa empresa, o camarada simplesmente... Olha, eu vou te relatar um caso do Senai. O Senai tem aquela profissionalização, tem cursos maravilhosos, tem coisas no Brasil que funcionam mesmo. Mas o diretor do Senai, o diretor desse Senai onde fui, estava me relatando o seguinte, falou, a coisa que mais assusta os alunos que chegam aqui, que vêm de escolas públicas de São Paulo, tá? É quando nós aplicamos uma prova. Porque eu recebo alunos que estão no curso médio e nunca foram submetidos a um exame, a uma prova. Então, essa tentativa de protegê-los... Ai, teve uma pobre coitada que foi secretária da Educação aqui em São Paulo, nem lembro o nome, acho que Rosinha, alguma coisa. Ai, a reprovação é um estupro intelectual. Meu Deus do céu, estupro depois intelectual o cara vai sofrer depois, quando não foi defrontado com essas dificuldades. Tanto é que recentemente aqui em São Paulo está surgindo uma coisa surrealista.
Aí vamos fazer uma reforma de ensino. Vamos tornar obrigatória a lição de casa e prova bimestral. Meu Deus do céu, não era obrigatório a lição de casa. Você percebe? Então, esse tipo de proteção é terrível. Esse conforto está sendo excessivo. Professor, o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. O que isso significa? Assistir aula todo mundo assiste. Agora, fazer lição de casa. Eu acabei de voltar agora do interior. Numa faculdade de medicina, estão me pedindo para estruturar um sistema que obrigue os alunos de medicina a fazer lição de casa. Porque os caras não estão aprendendo medicina. Você acha que tem cabimento alguém fazer 6 anos de medicina, 6 anos de medicina, e depois tem que fazer cursinho para exame de residência? Pô, o cara já devia estar sabendo medicina. Você percebe? É justamente esse o grande problema que nós temos. Tudo isso porque lá atrás foi esquecido, não sabia que aula dada é aula estudada hoje? Hoje. O grande problema é o seguinte, o cérebro humano tem características que são, digamos assim, insuperáveis. Você tem que aceitar essas características, esses problemas. O cérebro humano é circadiano. A palavra circadiano vem do latim, circa, diem, ao redor de um dia. Quer dizer, o processo de aprendizagem é um processo que começa, acontece e se encerra em 24 horas. Vai de sono a sono. Tradução, não dá para deixar absolutamente nada para amanhã. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, qual é o processo educacional que funciona? Digamos assim, pela manhã o cara tem aula, normal. A aula é informação, não é conhecimento. E a função da aula não é aprender. Ninguém vai para a aula para aprender. O cara vai para a aula para entender. O professor não ensina, o professor explica. Ele poderia ensinar se ele tivesse 3 alunos, mas ele tem 40. Então não está ensinando, está explicando. E o bom professor, quando percebe que o aluno não entendeu, ele explica de novo. E se o aluno não entendeu mesmo, ele é tão criativo que explica outra vez, de uma maneira completamente diferente. Eu assisti no Rio de Janeiro um professor de línguas tentando explicar como pronuncia suco em inglês, juice. E o cara fala, juice. Ele, não, juice, juice. O cara ficou desesperado, parou um pouco e falou, que métodos anticoncepcionais você conhece? O cara falou, pílula, preservativo e DIU. Falei, um DIU. Se forem esses 2, o cara, 2 DIUs. Isso, DIUs. O cara é criativo. O cara fez o sujeito entender. Você percebe? Agora, esse é o processo da aula. Só que é um processo que não se completa. Depois da aula, o sujeito tem obrigatoriamente que ter um momento de estudo solitário e ativo, com um lápis ou uma caneta na mão e escrevendo. E cuidado, escrevendo e não digitando, escrevendo. Nesse momento, o que acontece no cérebro? Nos neurônios começa a crescer, tem uma substância que estimula isso, começa a crescer dendritos, que são justamente as ligações entre os neurônios. Mas o processo não está aí, não termina aí. Ele preparou o cérebro para fixar aquela informação, mas ela não está fixando. Mas depois de fazer a famosa lição de casa, ele vai dormir. Não vai ficar até 3 horas da manhã no videogame, ele vai dormir. Durante o sono, esses dendritos começam a se conectar e a rede neural que se forma, essa é definitiva. E aquela aprendizagem é definitiva. Ou seja, nunca mais o cara vai ter que precisar estudar isso, ou no máximo vai ter que dar uma recordadinha a respeito. O senhor usa até a analogia, né? Que aquilo que você digita vai para a memória RAM do computador. Do computador, o que você digita. E o que você escreve vai para a memória HD, vai acabar indo para o HD do cérebro. Então aquilo fica retido para sempre. E o processo se encerra em 24 horas. Portanto, se o sujeito não fizer o famoso aula dada, aula estudada, hoje, aquela aula dada está perdida. Que depois o cara tenta recuperar de uma forma extremamente provisória na véspera da prova. O cara estuda em cima da hora, enche a cabeça de informações, nem chacoalha a cabeça na hora que ele entra na sala de aula, até obter uma nota totalmente mentirosa e no fim ele acaba passando de ano e fazendo as coisas absolutamente sem ter aprendido coisa alguma. O senhor que já trabalhou muito com televisão também sabe que o telespectador toma as suas decisões, né, tira as suas conclusões e gosta muito de estatística para provar tudo isso que a gente está conversando. Não estamos demonizando o cenário, mas fale um pouco então sobre o que é o PISA
e que colocação o Brasil está nessa estatística internacional? Então, na realidade, nós temos, digamos assim, algumas estatísticas extremamente tristes, né? Em 2003, esse exame PISA, que é um exame mundial do qual participam vários países, determinou que o Brasil, de 41 países, o país é 40º, quer dizer, está em penúltimo lugar. Depois, esse foi o exame de 2003. Em 2006, a situação não melhorou. Em 2009, nós ficamos de 65 países, ficamos no 53, 54. Estamos lá no fundo do poço. Nós somos um dos piores sistemas educacionais do mundo. Cuidado, os Estados Unidos também, viu? Porque são os sistemas educacionais focados na aula. Agora, os sistemas educacionais focados no estudo pós-aula, Finlândia, Coreia, etc., no estudo pós-aula, esses daí estão lá no topo, estão lá em cima. E é até importante que o senhor falou sobre isso, a questão da escola em tempo integral, né? Aula pela manhã, aula pela parte da tarde, o senhor tem uma opinião formada a respeito disso? Né? É uma coisa maluca o que está acontecendo aqui no Brasil. Se bem que alguns municípios onde eu já fiz palestras, já fiz treinamento, eles já começaram a adotar o aula dada, aula estudada hoje. Ou seja, eles têm de manhã aula, à tarde os alunos têm mais algumas atividades e têm que estudar, e quando eu falo estudar de lápis na mão, tem que estudar as aulas dadas pela manhã. Está mudando completamente o rendimento desses alunos. É uma coisa assim impressionante. Eu não tenho dúvida que essa ginástica mental está sendo desperdiçada devido à parafernália tecnológica que se encontra dentro de casa. O senhor acha, qual a sua opinião dessa parafernália tecnológica que já abarrota os lares brasileiros estarem indo agora também para dentro da escola? Na realidade, veja bem, a maneira com a qual o cérebro humano absorve informações, processa informações, o estilo que o cérebro tem, é um estilo, digamos assim, que exige, por incrível que pareça, papel. Ou seja, nada vai substituir o livro impresso e o papel e o caderno no qual se acaba escrevendo. Tentando substituir as coisas pelos tablets da vida, por essas coisas todas, você agiliza aparentemente a velocidade com a qual a informação está passando, mas não agiliza a retenção. Esse é o grande problema. Professor Pierre, muito obrigado. Temos aqui uns livros e apostila, nós vamos mostrar no próximo programa, porque eu vou convidar já o senhor para o próximo programa, dizer que eu fiz minha lição de casa, escrevi toda a pauta na munheca depois de assistir todo o trabalho. E para você que acompanhou o Caixa de Ferramentas de hoje, ficou com gostinho de quero mais? Então não perca o próximo programa, vamos continuar com o professor Pierre falando sobre hora de folga também, ele vai falar sobre os livros dele, sobre o material e como você dá continuidade em aula dada, é aula estudada? Hoje. Missão cumprida? Para você que gosta do Caixa de Ferramentas, até a próxima quarta-feira às 10 da noite. Um beijo, um queijo. Fomos!